Bem-vindos ao canal Notícias Impopulares, um veículo de comunicação destinado a contar histórias controversas, polêmicas, mistérios, lendas, boatos, esportes e tudo o que é de interesse popular de forma sensacionalista, além das notícias com o único objetivo de te divertir. Cabe a você acreditar ou não, pois nosso papel é trazer a polêmica e não fazer jornalismo. E a matéria de capa do Notícias Impopulares de hoje é: família de alemão teria feito um pacto com o capiroto para ele ser o melhor piloto da Fórmula 1. Vamos à história, que foi extraída de periódicos ingleses e alemães. Veja o vídeo aqui e agora. Muitas pessoas não medem esforços para alcançar a fama e o sucesso. E, se puder ser por caminhos mais fáceis, melhor ainda, e isso nos leva ao curioso caso do piloto Michael Schumacher, uma lenda viva das corridas. Será que ele realmente ainda está vivo? O início de sua carreira nas pistas começou com apenas 4 anos. Ele ganhou seu primeiro kart, na pequena cidade de Kerpen, na Alemanha, onde seu pai administrava o kartódromo da cidade e onde o piloto começou a carreira. Apesar de sonhar em ser jogador de futebol, começou a competir com 14 anos, iniciando sua carreira profissional aos 22 anos, uma idade tardia para o esporte. O velho Ralf Schumacher, segundo relatos de moradores da sua cidade para o jornal The Sun, era muito estranho e amedrontava os moradores. Boatos diziam que ele era envolvido com forças ocultas e que, ao descobrir que seu filho estava mais preocupado em jogar futebol, resolveu partir para o sobrenatural para fazer com que o Michael se dedicasse à Fórmula 1 e fosse o melhor piloto de todos os tempos, e assim decidiu fazer um pacto com o capiroto, conhecido na Alemanha como Mefistófeles, um personagem da Idade Média, aliado direto de Lúcifer na captura de almas inocentes através da sedução e encanto. Ele seria o responsável pelo Pacto de Fausto. Na Alemanha existem centenas de histórias que associam o Terceiro Reich ao ocultismo. Mas voltando a Ralf Schumacher, o patriarca da família Schumacher teria feito um ritual para invocar Mefistófeles, exigindo que seu filho Michael se tornasse o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Segundo os boatos, em uma noite chuvosa em 1987, no autódromo que tomava conta, o velho invocou a entidade, fez um círculo com sangue de cabras, com uma estrela ao meio e velas negras nas pontas, e em posse de uma cópia do Necronomicon começou a fazer a oração de invocação de Mefistófeles, e por volta das 3h33 o ser apareceu em uma forma meio humana, pele vermelha, cavanhaque e chifres com olhos flamejantes. Mefistófeles queria saber quem era o ser inferior que invocou, e o velho se apresentou, dizendo de bate-pronto: Senhor da escuridão, peço pelo meu jovem filho Michael, quero que ele seja o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Mefistófeles deu uma gargalhada mortal e disse que poderia atender e que para isso teria a alma de Michael para todo sempre, mas que para seu filho ter o talento necessário teria que tomar o talento de um verdadeiro campeão, alguém que faria que milhões de pessoas sofrerem com sua morte e que de alguma forma tivesse uma porta de entrada para o demônio. Daí então surgiu o nome de uma pessoa que todos conhecemos: Ayrton Senna, que na época deste fato era um jovem em ascensão, que naquele ano terminaria o campeonato em terceiro lugar. Senna, que antes de Michael chegar à Fórmula 1 se tornaria o maior piloto de todos os tempos, se envolveria com uma ex-modelo, apresentadora de televisão, que teria um suposto pacto com o diabo. Mefistófeles ficou satisfeito com a oferta e decretou que o desejo seria concedido. Após isso, uma névoa invadiu o local e o velho Schumacher desmaiou. Quando acordou, ele estava na sua casa deitado em sua cama e com o jovem Michael ao seu lado. Eufórico, Michael Schumacher sorriu e falou para seu pai: Velho, assinei contrato com a Fórmula Konin e terei um investimento de 16.000 marcos por corrida de Jürgen Dill. Era tudo o que ele precisava para o sucesso de sua carreira. Ralf, ainda atordoado, não sabia se a que viveu era um sonho ou não, mas seu filho iniciaria finalmente a carreira com grandes possibilidades de sucesso. E assim foi. Acabou campeão da categoria. Em 88, disputou a Fórmula Ford e foi vice-campeão. Passou para a Fórmula 3, tendo Willy Weber como seu novo empresário. Em 89, terminou em terceiro no campeonato, e no ano seguinte conquista seu segundo título de categorias de base. A partir disso, o alemão teve boas passagens pela Fórmula de Protótipos, DTM Fórmula 3000 japonesa.
Em 91, o piloto belga Bertrand Gachot foi preso por envolvimento em um acidente de trânsito. A Mercedes-Benz viu uma oportunidade e pagou $300 mil a Jordan pela vaga que Schumacher assumiria no Grande Prêmio da Bélgica. Schumacher foi convidado a disputar a prova e em apenas uma corrida chamou a atenção de Flávio Briatore ao conquistar a 7ª posição na classificação. Na largada, ele pula para a 4ª posição, mas um problema na embreagem fez com que o jovem alemão de 22 anos abandonasse a prova de forma prematura. Briatore despediu o piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno e contratou Schumacher, formando dupla com o tricampeão Nelson Piquet na Benetton a partir do Grande Prêmio da Itália e logo de cara, o alemão termina em 5º lugar e os primeiros 2 pontos na carreira. Na temporada de 92, o alemão vence o GP da Bélgica, local que estreou na Fórmula 1 há um ano. É a sua primeira vitória na categoria e com o 2º lugar, 6 pontos, no GP da Austrália. Schumacher finaliza o campeonato em 3º lugar e supera Ayrton Senna, abandonou a prova numa colisão com Nigel Mansell, por 3 pontos. Com apenas a vitória no GP de Portugal, Schumacher termina a temporada de 93 em 4º com 52 pontos. E o acordo com Mephistófeles se torna realidade em 1994. Schumacher campeão, Ayrton Senna, morto. Neste ano, conquistou seu primeiro título mundial por apenas um ponto, após diversas polêmicas envolvendo as equipes Williams e Benetton, a morte em circunstâncias estranhas de Ayrton Senna, culminando no Grande Prêmio da Austrália, onde colidiu seu carro contra o de Damon Hill, numa controversa manobra. Neste mesmo ano, Schumacher havia sido banido por 2 corridas. A FIA, no entanto, foi acusada pela equipe Benetton de favorecer a Williams, tentando tornar a temporada mais competitiva. Ainda assim, é campeão pela primeira vez e a equipe Benetton consegue também estrear um piloto campeão, apesar de falhar com o título de construtores. Mas seu título ficou marcado pela tragédia de Imola, onde em apenas um final de semana houveram as mortes de Roland Ratzenberger, Ayrton Senna, o acidente de Rubens Barrichello, e o pneu da Tyrrell que atingiu torcedores nas arquibancadas, causando traumatismo craniano em 2. O que chamou a atenção de todos foi como Michael Schumacher demonstrou uma frieza muito grande mesmo com as mortes dos companheiros e conseguiu comemorar a vitória. Sua atitude nos lembrou o personagem Ivan Drago de Rocky V, quando comenta a morte no ringue de Apollo Creed: se morrer, morreu. Mas a carreira do alemão continuava se destacando de forma meteórica, com o título de 94 e o incidente com Damon Hill. Todos que competiam contra o Schumacher reclamam de sua maneira de pilotar considerada perigosa e suja, dando o apelido de Dick Vigarista, um personagem da inesquecível Corrida Maluca. Realmente Schumacher fazia manobras que eram consideradas arriscadas e para muitos ilegais, mas a FIA o piloto era uma renovação e altamente manipulável, diferente dos pilotos Ayrton Senna, Mansell, Piquet, Prost e Lauda. Sem concorrentes à altura, Schumacher conquistou o bicampeonato em 95 e em 96 iniciou sua trajetória na Ferrari. O início da era Schumacher na Ferrari foi uma lástima pois ele não conseguia repetir seus feitos e coincidência ou não havia um piloto para acertar os carros para ele, como o Piquet fez na Benetton, mas resolveram isso rapidamente contratando a marionete Rubens Barrichello, única e exclusivamente para acertar os carros, e jamais ultrapassar Schumacher sem permissão. Schumacher então colecionou títulos de 2000 a 2004 ganhando 5 títulos. A maior vergonha e comprovação que Barrichello era um capacho veio na entrega da vitória para o alemão na última reta do Grande Prêmio da Áustria em 2002, a menos de 200 metros da linha de chegada. Isso só comprova o lado maquiavélico do alemão. E é uma mancha na história da Fórmula 1, no dia que ficou conhecido como o dia do hoje não, e hoje sim. Tudo estava perfeito na carreira do Schumacher. Vitórias, mortes inexplicáveis, humilhação, arrogância. Se houve um pacto, Mephistófeles estava satisfeito, mas em 2006 Schumacher anunciou que iria deixar a Fórmula 1 e assim o fez, quebrando o pacto feito supostamente por seu pai. Schumacher não teve êxito fora das pistas e surpreendentemente retornou para a Fórmula 1, agora na equipe Mercedes, em um projeto 100% alemão. Mas sua performance esteve muito abaixo do esperado. Será que Mephistófeles ainda queria mais sacrifícios para devolver o sucesso ao piloto alemão? Em 2012 ele definitivamente encerrou a carreira, mas não é possível quebrar um pacto. As polêmicas da carreira do Schumacher e os títulos de 94 e 97 até hoje são mais lembrados pelas mortes e acidentes do que pelo talento de Michael Schumacher.
Pesquisadores de cultos e pactos satânicos alegam que ao abandonar a Fórmula 1, ele quebrou o pacto feito por seu pai com Mefistófeles que não deixaria isso de lado, e como Ralf Schumacher não renovou seu trato, Mefistófeles resolveu cobrar a dívida diretamente com o beneficiado e tenha certeza que existem fins piores que a morte. No dia 29 de dezembro de 2013, completará 10 anos em dezembro, em suas férias. Schumacher esquiava nos Alpes franceses como fazia todos os anos, porém naquele dia tudo seria diferente. De forma inexplicável ele cai e sofre um acidente. Vejam a gravação do capacete de Michael. Na queda o ex-piloto bate a cabeça em uma pedra e mesmo usando o capacete sofre traumatismo craniano e entra em um estado de coma. Equipes de emergência foram acionadas em tempo recorde, levando-o para um hospital na Suíça onde foi confirmado traumatismo craniano grave. Desde então a situação dele é delicada e ninguém tem acesso a ele. Sua esposa Corina alega que ele supostamente tem melhorado e prefere a discrição, mas existem grandes dúvidas se ele está vivo ou apenas é mantido respirando para que os contratos bilionários não sejam cancelados. O que se sabe é que a mente de Schumacher está presa em um loop infinito onde Mefistófeles apenas observa o sofrimento de um homem cujo seu pai queria que fosse o melhor de todos, mas se tornou apenas um corpo jogado em uma cama, que ninguém sabe se está morto ou não. Ralf Schumacher não dá entrevistas e a história do seu pacto é difundida na Europa. Em nossa próxima edição vamos falar sobre outros pactos de famosos.